a minha tela? Estou compartilhando? Sim, professor. Pronto, perfeito. Então, pessoal, eu estou aqui com o celular do lado, se porventura minha conexão cair, tá? Então, vocês me escrevam um e-mail, ó, tá aqui o meu e-mail, tá? Desculpe incomodar, a senhora vai disponibilizar esse slide lá no... Sim, vou disponibilizar. E até a gravação, eu não acho que essa é a primeira, né? Porque a gente teve muita interação, mas eu vou tentar sempre gravar as aulas para disponibilizar lá no SIGA. Então, tanto o material como as aulas, ok? Eu não sei que eu corte essa parte preliminar, mas essa parte é importante, tá, pessoal? Eu queria conhecê-los, saber aí os anseios de cada um, né? Os objetivos. E espero que vocês não desistam, né? Nesse caminho. Oi, pode falar. Me desculpa eu ter falado agora, foi que eu estava ocupado e minha internet não estava colaborando muito, mas eu poderia falar? Quem está falando? Arthur Braz. Arthur Braz. Pode falar, mas me lembra aí no final da aula, porque eu já fechei a lista de frequência. Mas pode se apresentar. Bom, como todo mundo está vendo aí, eu me chamo Arthur e eu sou do interior da Paraíba mesmo, pertinho de João Pessoa. Eu escolhi esse curso devido também à disponibilidade de empregos, novas oportunidades. Não, eu não vejo agora, mas daqui, vamos dizer, uns 4 anos, 5 anos, né? Que Sim. o mercado vai crescer exponencialmente. Com certeza, né? Acho que a gente vivenciou aí algumas crises, tanto ambientais como de energia, e vocês têm tudo a acrescentar aí a inovação, a tecnologia e o desenvolvimento da sociedade. Então, prazer, Arthur, seja bem-vindo. Agora eu vou iniciar, tá, pessoal? Então, hoje eu preparei uma aula para explicar como é que será a disciplina. Então, quais são os conteúdos que eu irei abordar, além disso, critérios de avaliação, bibliografia e uma pequena introdução dessa importância de conhecer a história da energia. Essa é uma disciplina do primeiro semestre, ela tem uma carga horária de 30 horas, as aulas serão, né, nas quintas-feiras, das 10 às 12, se porventura ocorrer algum empecilho, alguma coisa na vida de vocês me escrevam por e-mail. O e-mail está aqui, está sempre nos slides, tá? Para que a gente estabeleça esse canal de comunicação. Então, canal de comunicação oficial, e-mail que eu acho bem mais formal. Mesmo que alguém queira falar alguma coisa no WhatsApp, pode ser, mas eu prefiro no e-mail, principalmente questão de falta, tá bom? Então, o conteúdo da aula, o plano de curso, no primeiro momento, uma ementa, metodologia, o critério de avaliação e a introdução à disciplina. É por isso que eu fiz essa apresentação com vocês. Professora, me desculpe. Você disse que ia gravar a aula? Não está gravando. É porque o Google Meet, ele não tem mais a função. Ok, obrigado. Entendeu? Imagina. O Google Meet não tem mais essa função, então a gente tem que utilizar outros mecanismos. Eu estou gravando no OBS, eu espero que funcione, né? Estou testando. Certo? Então, vou apresentar o plano de curso e uma introdução. Essa introdução, vocês verão, assim, se eu fosse dar um curso para vocês de História da Energia, seria um curso bem denso, né? Bem complexo, com muitas aulas. Por quê? Porque a gente tem a energia, que praticamente, procurando lá o conceito no Aurélio, é o quê? Né? Uma capacidade, um potencial de realizar uma ação, de realizar um trabalho, de realizar uma atividade. Né? Então, esse conceito ele pode ser refletido em vários aspectos, né? De agitação, de movimentação, de desnível geométrico. Então, a gente tem várias parcelas de energia. Né? Então, se eu for estudar as fontes de energia naturais, a história, isso, né, a gente levaria aí um tempinho. A mesma coisa para as fontes que não são renováveis. E eu acho isso bem importante. Então, a gente vai tentar aí dar uma pincelada, né, varrer a história, através de seminários. Então, eu já adianto para vocês que a segunda parte
do curso vai ser com seminários que aí eu vou dizer assim, ó, cada um vai falar um pouquinho da história, funcionamento e classificação dessa fonte de energia. E eu já ressalto isso nessa parte de critério de avaliação. Então, a ementa. A ementa é o que consta lá no projeto pedagógico do curso. E sim, se você está interessado em saber quais são as disciplinas que você vai cursar durante o curso de engenharia, tem um PPC, que é um projeto pedagógico de curso, onde está descrito todos os critérios, né, de extensão, pesquisa, avaliação, TCC, estágio supervisionado e o conjunto de disciplinas com suas emendas. Então, a ementa da história da energia é a história da evolução do consumo de energia pelo homem, evolução das principais fontes primárias de energia e seu uso, acompanhando a evolução dos processos civilizatórios da humanidade, processo histórico que culminou na crise mundial do petróleo em 1970 e 1980. Além disso, formas de emprego de energia após a crise mundial de petróleo. Então, tem aí, ó, um marco histórico, né? Em 1970, que foi a crise de petróleo, foi quando eles começaram a entender, né, que as fontes eram esgotáveis, que as fontes de combustíveis fósseis causavam, né, na verdade, resultavam em gases de efeito estufa. Além disso, em sistemas como sistemas de refrigeração, os fluidos refrigerantes utilizados lá no protocolo de Kyoto, né, também foram condenados, porque eles eram altamente nocivos à atmosfera. Né? Não chegava a ser tóxico para o ser humano, mas contribuía também para a emissão dos gases de efeito estufa. Então, tem vários marcos, né, que culminaram em novas formas de pensar no emprego de se obter uma energia elétrica, né, a partir de uma conversão de energia de fontes naturais, que deu aparecimento à solar, à eólica, mas, claro, temos que entender um contexto que a energia ela começou a ser controlada, porque vocês virão no decorrer do curso, a primeira lei da termodinâmica. A energia ela não é criada, ela não é destruída, ela é transformada. E com essa transformação, você consegue obter diversas fontes de energia. Né? Você consegue ter, por exemplo, trabalho mecânico, você consegue ter energia elétrica, tudo com essa conversão, com essa transformação. Então, a máquina a vapor ela é um marco histórico para a história da energia. Né? E temos diversos historiadores, vocês verão aí durante o curso. Então, objetivos. O objetivo geral é transmitir ao aluno os conhecimentos fundamentais sobre diferentes processos e tecnologia de transformação da energia. Eu acho que isso é o grande centro mesmo, né? É o objetivo geral como está aí descrito. Vocês entenderem o que é energia e como ela pode ser convertida, né? Como ela pode ser transformada, de que forma ela pode ser utilizada, quais são as tecnologias que propiciam para que ela passe por essa transformação e chegue no produto final desejado. Os específicos são objetivos que são traçados para você conseguir atingir o objetivo geral. Então, fundamentar conceitos de energia e potência como grandezas físicas e de inter-relação entre elas, né? Eu falei para vocês o conceito, vamos pesquisar na internet, no Google, vamos pesquisar no Aurélio. O que é energia? É uma ação, uma capacidade, um potencial de ação, de realizar trabalho. Trabalho sobre um determinado intervalo de tempo. É o quê? Potência. Né? Então, energia e potência estão atrelados. Tem uma relação, tem uma inter-relação, né? A movimentação de um corpo tem transferência de energia térmica, de temperatura, né? Agitação molecular. Então, quais são essas relações?
né? Esses conceitos têm que estar bem elucidados na mente de vocês. O que é energia, o que é potência, grandezas físicas. Dá uma perspectiva histórica da evolução das tecnologias de aproveitamento, né? Vamos ver, 1970, 1980, qual era a fonte? A principal fonte de consumo primário? Qual era a principal fonte de consumo secundário? Hoje, no Brasil, qual é a principal? No mundo. Então, a gente parte de um princípio de entender essa evolução e a concentração, né, das matrizes energética e elétrica, e não confunda matriz energética com matriz elétrica, né? O próprio nome é diferente, né? A gente fala assim, a nossa matriz elétrica brasileira é predominantemente da fonte hidráulica, da hidrelétrica. E a energética? É também da água? É do petróleo, não? Dos combustíveis fósseis. Então, a gente vai desmitificar isso, agregar, entender esse conceito, né, entre matrizes. E, claro, sempre no nível nacional e no nível mundial. Finalizando com as atuais formas de conversão e seus impactos ambientais. Então, a gente vai falar quais são as atuais formas de conversão. Hoje eu tenho energia nuclear, eu tenho energia da biomassa, eu tenho energia solar, fotovoltaica, do gás natural, uma termoelétrica gás natural, a carvão mineral. Mas será que elas não têm impactos ambientais? Tem. Por isso que eu falo, não confunda renovabilidade com sustentabilidade. E eu vou falar isso muito durante o curso. Vai ser chato? Vai. Mas eu vou falar. Porque vocês têm que entender, eu estou num projeto de instalação, energia renovável, recurso natural, mas tem impactos. E vocês vão trabalhar para minimizar esse impacto ou para que esse impacto seja zero. Então, os objetivos específicos é esse. E eu quero salientar que nessa parte de transformação de energia, de conversão, eu sou engenheira mecânica, né? Eu gosto de cálculo. A professora, a senhora está dizendo que vai ter cálculo em história da energia, eu quero relembrar um pouquinho aí de conversão com vocês, né? Vocês lembram aí de conversão de unidades? Eu quero que tenha alguma coisa que a gente possa calcular. Como é que calcula energia cinética? Falaram de energia eólica. Alguém falou, não sei se foi o Paulo, Gustavo. Energia eólica. E como calcula a potência aí dessa usina? Dessa usina não, dessa única turbina eólica. Energia cinética, né? Uma hidrelétrica, energia potencial com energia fluídica, energia de pressão. Vocês viram isso no ensino médio, né? Não deixa de ser uma parte de energia mecânica, energia cinética mais potencial. Então, vamos relembrar um pouquinho essa conversão? Isso é importante. Então, o conteúdo, né, vai ser o seguinte: essa primeira parte até abril vai ter o que é energia, conversão de energia, fontes de energia, a história da água, porque é uma história que é necessária, né? Quando você está estudando de energia, você tem que também entender como a água facilitou, né, os desenvolvimentos tecnológicos que hoje nós temos. E aí, depois dessas primeiras unidades, a gente vai ter a avaliação 1. A avaliação 2 vai ser seminários. Então, eu falei para vocês, vai ser chato eu chegar aqui e falar, hoje nós vamos falar da história da energia solar. Hoje nós vamos falar sobre a história da biomassa, do carvão mineral, do petróleo. Não, vocês vão pesquisar a fundo, né, essa parte, e aí eu vou dividir em grupos, tá? E vou separar entre fontes não renováveis e renováveis, para a gente estudar aqui. É claro, ao final da apresentação eu vou dar minha arguição, e vocês também, que estão assistindo, vai dar sua contribuição, né? Se entendeu o que o grupo quis passar, se tem alguma dúvida, se tem algo a acrescentar. Então, os meses aí de maio e junho serão seminários. É por isso que eu vou olhar direitinho o protocolo de biossegurança para ver se a gente consegue essa parte
de forma presencial, né? Nem que eu vá com um grupo e transmita para os outros que não puderem estar presentes. Pode falar. No caso, a gente vai ter só 2 avaliações, né? Só 2 avaliações. Avaliação 1 e avaliação 2. Mas terão listas de exercício, tá? E a data dessas avaliações já estão prontas? Já estão prontos. Assim, a gente tem, é claro que dependendo do decorrer, está aqui, né? A apresentação tem um cronograma de aula. Então, eu fiz um cronograma de aula e esse aqui eu acho que está desatualizado. Não atualizei, era do semestre passado. Mas está lá no SIGA, né? Vou passar aqui para cá. Está lá no SIGA. Então, a gente vai ter até o final de abril a primeira parte. E aí eu vou ter a avaliação. Durante essa primeira parte, nós teremos listas de exercício. Deixa eu botar aqui na metodologia. Acho que está descrita. Pronto. Ou seja, nós vamos ter exercícios em aula, né? Ou para vocês fazerem mesmo em casa, né? Assim, sem ser ao vivo. Então, o que acontece? Essas listas, elas vão representar um percentual da nota de vocês. Ok? Então, pode ser que fulano fale assim, professor, eu tirei 10 na avaliação 1, tirei 10 na avaliação 2, mas eu não fiz as listas. Você não vai ficar com 10 no final, não. Não vai. As listas ajudam para quem não tirou nota boa, né? Tirou nota baixa, isso vai aumentar, porque elas terão um percentual, mas para quem tirou notas boas e não fizer as listas, será penalizado. Eu já explico por quê. Porque tem um percentual. Então, para atingir os 100%, você tem que fazer as listas. Né? Então, se você não faz as listas, você não tem aquele 2, 3 pontos que eu dei. Então, vamos dizer que a prova em si, ela vale uns 7,5, né? E a lista 2,5, traduzindo para quem não é bom de cálculo aí, de percentual. E essa lista, essas listas vão ser entregues no final, ou tipo assim, a senhora fala, hoje vai ter tal lista para entregar hoje, ou Isso, é justamente isso. Eu vou terminar a aula e vou dizer assim, disponibilizei a lista no SIGA. Às vezes eu coloco antes da aula e falo para vocês que já está disponibilizado. Ou também pode ocorrer depois da aula, mas eu sempre vou avisar, tem lista lá no SIGA. E é isso que consiste, por exemplo, aulas expositivo e exercício. Aí eu coloquei síncronos e assíncronos, porque nesse primeiro momento é o Google Meet, né? A gente tem previsão, mas a turma de vocês é uma turma bem grande, eu não sei como é que vai ficar até o final do semestre. Então, a gente sempre terá aulas síncronas, tá? Eu não gravo as aulas, não. Gravo, mas as aulas são transmitidas ao vivo. Então, eu sempre vou entrar quinta-feira, às 10, às 12. Mas, claro, eu coloquei um respaldo. Caso aconteça alguma coisa que me impeça, né, algum impeditivo, de eu não ministrar aulas para vocês nesse dia. Aí eu vou avisar, vou mandar um e-mail, uma notícia lá no SIGA, e vou dizer, olha, hoje eu não vou conseguir entrar, então faça a seguinte lista de exercício. Ou então, por exemplo, vocês conseguiram absorver o conteúdo bem, né? E aí eu vou chegar a uma aula e vou dizer assim, vamos fazer uma lista de exercício referente à última aula. Aí eu vou dar o tempo das 2 horas, tá? Para vocês fazerem a lista. Então, o que consiste o assíncrono nessas listas, tá bom? Se eu não conseguir ministrar, eu vou disponibilizar uma lista para vocês, para contemplar esse horário que eu não consegui entrar. Dependendo do assunto, eu vou dizer assim, hoje não teremos aula, a gente vai ter lista referente à aula passada, certo? Essa metodologia é mais empregada agora, na primeira parte do curso, porque na segunda é seminários, né? E aí eu vou sortear, quando estiver se aproximando do final dessa primeira parte, próximo da avaliação PEU não, até antes, acho que 1 ou 2 semanas eu venho aqui, peço para vocês fazerem grupo, eu vou dizer de quantas pessoas, e vou definir o tema através de um sorteio. A gente vai fazer um sorteio, né, para ser mais justo, tema e data para cada um. Então, toda aula vai ser um grupo. Por quê, professora? Não tem muita coisa para falar. Vocês são 50, né? Vamos dizer que a gente faz 10 de 5. Então, tem 5 pessoas para falar.
Então, no mínimo, vocês vão demorar 30 aí a 1 hora. E aí, a outra hora fica para a gente discutir. Ok? Além disso, eu peço que vocês façam leitura para que vocês possam responder as listas, né? As resoluções e atendimento aos alunos interessados. Tem um e-mail, só para não cortar o raciocínio, eu já passo a palavra. Tem um e-mail, e esse horário eu coloquei das 16 às 17 nas quintas-feiras, né? Mas pode ser depois da aula, né? Geralmente eu tenho aula à tarde, mas se for coisa rápida, professora, eu quero conversar com a senhora depois da aula sobre determinado assunto. Ok, aí eu posso fazer esse atendimento. Caso for em outro dia da semana que você não possa das 16 às 17, me envia e-mail e a gente combina o horário. Ok? Quem ia falar? Pode falar. Então, esses seminários que a gente vai ter que fazer, eles são como se fossem as 3 avaliações dos professores, correto? Não entendi. Repete, cortou um pouco. Esses 3 seminários, eles são a mesma coisa do que as 3 provas que a gente faz dos outros professores, correto? Geralmente vocês têm disciplinas de 90, 60 e 30. Tem também de 45. Então, no mínimo, os professores das disciplinas de 30 a 45, eles têm que fazer 2 avaliações, certo? No mínimo 2. Então, para um curso de 30 horas, eu acho muito pertinente, né? Você tem 15 horas aí, uma avaliação, 15 horas é outra avaliação. Ou menos do que isso, né? 10 ou 20. Então, no mínimo 2. Agora, uma disciplina com 60, 90 horas, no mínimo tem que ter 3 avaliações. Certo? Fica a critério do professor. Professora, a senhora poderia fazer 3? Poderia, mas é um curso só de 30. A gente se vê uma vez na semana. Entendeu? Então, disciplina de 30 a 45, 2 avaliações, mas a critério do professor. Eu fiz uma disciplina de 30, aí tem 3 avaliações, de 45 tem 3. Aí fica critério. Mas aí tem um mínimo, tá? Para a disciplina de 30 a 45, 60 a 90. Porque vocês estão fazendo cálculo, né? Cálculo deve ter 3 avaliações. Eu tenho uma disciplina que é o ministro de máquinas térmicas, são 3 avaliações. Então, vamos lá tentar explicar aqui para vocês a média. Então, a média vai ser 30% das listas de exercício que eu passar, 35% da P1, 35% da P2. E, na verdade, eu vou fazer vou fazer um critério de avaliação diferente. Vou até, na próxima aula, eu passo para vocês. A primeira parte a gente mantém. Então, vamos dizer que a prova valerá 7 e as listas de exercício 3. Mas a segunda parte vale 10. Então, o que é isso, professor? O seminário. 5 pontos do trabalho escrito que eu vou pedir. Vocês devem estar fazendo alguma disciplina de metodologia científica, ou já fizeram, ou de comunicação e expressão. Então, eu quero saber como é que vocês já estão, né, escrevendo aí, organização textual, estrutura de texto, e, claro, professora, eu entrei crua, eu não sei nem construir um texto, eu vou dar as instruções, né, da avaliação. Então, avaliação P2, ela vai valer 10. Isso quer dizer que 5 é da parte escrita, eu vou dizer assim, eu quero que você faça uma introdução, uma revisão bibliográfica, explica a metodologia, uma metodologia exploratória, dissertativa, de pesquisa, pronto. E aí, conclusão, né, desse trabalho. E os outros 5 pontos de apresentação. E aí, nessa parte de apresentação oral, a nota do grupo não é igual, tá? De texto, sim, porque eu não tenho como diferenciar, né, que cada um escreveu, e também, se é um trabalho em grupo, a gente tem que ter um produto final do grupo. Assim também com uma apresentação. Eu acho, assim, que quando um se ajuda, né, a apresentação fica formidável. Então, teoricamente, o que era para ser uma nota diferente de apresentação oral, se todo mundo mantiver o mesmo nível, o trabalho será excelente, terá a nota máxima, ok? De 10.
Mas, infelizmente, em apresentação oral, eu não vou dar nota para grupo. Então, os 5 pontos aí de apresentação oral vai ser uma nota individual, né? Porque cada um tem a forma de se expressar, uns ficam mais nervosos, que isso não é um problema, mas é um incentivo para vocês melhorando aí no decorrer do curso, né? Até porque vocês podem ser empresários aí, como eu acho que é o Fabiano, não lembro. Enfim, né? Então, vocês têm que saber vender o produto de vocês, tem que perder esse medo de falar, né? Em público, enfim. Então, nessa segunda parte, o que diferencia aí, claro, né? Vocês vão diferenciar entre grupos e os 5 pontos dentro do grupo diferente é da apresentação. Se você obtiver uma nota maior do que 7, maior ou igual a 7, você será aprovado. Se for uma nota menor do que 4, você automaticamente está reprovado. Se você tem uma média menor do que 7 e maior ou igual a 4, você fará o exame final, a prova final. E a média final, para quem ficou de exame final, vai ser 60% da média semestral que você obteve, que está entre 0,69 e 0,4, mais 40% da nota que você obtiver no exame final. Se essa nota da média final for maior ou igual a 5, você está aprovado. Se for menor do que 5, está reprovado. Que não vai ser o caso, né? Eu espero a dedicação de todos e não me dê trabalho ficando de final ou uma possível reprovação. E aqui eu tenho algumas referências bibliográficas, né? Que vocês podem estar consultando aí na biblioteca para facilitar nessa compreensão da disciplina, né? Então, tem uns livros da história da energia, energia, meio ambiente, desenvolvimento, e como nós vamos falar de conversão de energia, eu já coloquei um livro de termodinâmica que vocês vão ver no curso aí no 3º ou 4º período. É um livro do Sengel, e é até interessante para quem quiser ir se antecipando a alguns fatos durante o curso. Então, vamos falar aqui uma leve introdução da história da energia. Se alguém tiver dúvida em relação à primeira parte, lá de critério, eu repito no final, tá? Professora. Pode falar. Porque é o seguinte, a gente não tem uma cadeira de metodologia científica por enquanto. Eu estou achando estranho que no primeiro período geralmente sempre tem essa cadeira Tem comunicação e expressão, não tem não? Tem. Serve a mesma coisa? É a mesma coisa, contempla a mesma coisa. Ah, então beleza. Entendeu? Imagina. É porque é por curso, tá, pessoal? A gente tem que ver a ementa, aquela ementa que eu mostrei para vocês no projeto pedagógico. Então, por exemplo, o MEC fala que nas engenharias tem que ter desenho universal. Isso é unânime em todas as engenharias. Mas pode ser que lá na arquitetura seja chamado desenho universal, na mecânica é chamado desenho técnico, né? Então, tem as suas nuances aí, né? Suas particularidades de cada engenharia. Na verdade, desenho técnico para alguma engenharia, na mecânica é chamado desenho mecânico, né? E aí vai suas derivações. Mas tem que olhar o que é passado na ementa, o conteúdo. Então, no caso de vocês, é comunicação e expressão. Professora, se eu não me engano, aqui é desenho de máquinas. Desenho de máquinas, pronto. É isso que eu estou falando, né? Tem que olhar a ementa, né? Que aí contempla as DCNs do MEC. Vamos falar da história da energia, né? Qual foi o salto que culminou? Então, a população humana, que na época de Cristo era estimada em 180 milhões, demorou quase 2 milênios para atingir 1 bilhão de indivíduos, que ocorreu perto de 1800. Então, antes de 1800, né, lá na época de Cristo, a população era 180 milhões. E aí, depois de 2 milênios, que ela atingiu 1 bilhão de indivíduos. Porém, depois de 1800, 130 anos depois, já era de 2 bilhões.
E a partir daí o crescimento foi ainda mais rápido. Então, veja, época de Cristo, 180 milhões de habitantes, demorou 2 milênios para atingir o bilhão. Isso, né, ocorreu perto lá de 1800. Depois de 1800, 130 anos depois, já éramos 2 bilhões. E a partir daí o crescimento foi ainda mais rápido. O que aconteceu? Aconteceu do aparecimento de máquinas, né? Aconteceu a Revolução Industrial, ou seja, desenvolvimento, né, tecnológico e poderio militar, né, que culminou nas guerras mundiais. Por conta que os cientistas e engenheiros daquela época conseguiram novas descobertas de como transformar a energia, né? De como transformar a energia. Porque, veja bem, quando você estiver estudando máquinas a vapor, lá em 624 depois de Cristo, né, Herón de Alexandria, ele fabricou um brinquedo que, na verdade, ele já era um cientista, né, mas ele fez só para olhar como é que ele conseguiria obter trabalho rotativo mecânico. Então, vou até mostrar para vocês, eu não sei se tem aqui ou na próxima aula, que era o brinquedo de Herón de Alexandria, né, que muitos falam que é o primeiro indício de máquina a vapor. Era uma eolípila, né, onde ele tinha a água contida numa esfera oca. Essa esfera era interligada por tubos, ela estava solta no eixo, e conforme essa água se aquecia no interior dessa esfera, produzia-se o vapor. Né? Esse vapor saturado tornou o vapor superaquecido, a uma alta pressão e uma alta temperatura. E isso fez com que essa esfera rotacionasse. Então, ele viu, né, essa transformação que com fogo, eu conseguia produzir trabalho rotativo. Eu conseguia produzir potência, né? E aí teve vários outros inventores, né, que estudaram esse campo de máquina a vapor. E a máquina mais eficiente, depois em 1800, e aí depois de 600, 1000 anos depois, Thomas Savery, Daniel Papin, cada um foi aperfeiçoando essa máquina que culminou na máquina mais eficiente, que é a de James Watt. Então, a população mundial chegou a 3 bilhões em 1960, 4 bilhões em 1975, 7 bilhões em 2011. Isso reflete a qualidade de vida, né? Qualidade de vida, porque com a energia você consegue movimentar o automóvel, você consegue elevar carga, né? Você consegue transportar carga. Então, essa qualidade de vida deu indícios a novas tecnologias e, consequentemente, a população ela se multiplicou, né? Aparelhos eletrônicos foram surgindo e a previsão é que termine este século com uma população próxima a 11 bilhões de habitantes. Então, está aqui o salto, né? O salto que era quase linear, né? Numa escala, aqui no eixo, na população urbana naquele tempo, por conta que ainda não tinha, né, o desenvolvimento, o poderio tecnológico que hoje já existe. Então, esses fatos marcantes na história da energia fez com que, por exemplo, a população aumentasse. A primeira fonte de energia usada pela humanidade foi a madeira. Falei para vocês, né, de Herón de Alexandria, o que ele utilizou para queimar o fogo, ali para aquecer aquela esfera oca, era a madeira, né? E a utilização se manteve por milhares de anos, quase exclusivamente sendo ainda utilizada. Então, isso aconteceu por volta de 1617 até 1818, que foi como James Watt ele percebeu que nas minas de carvão ele poderia retirar esse carvão, levar essa carga e utilizar o carvão mineral como fonte de combustível. Até chegar ao carvão,
a primeira fonte de energia utilizada era a madeira, né? Então, depois apareceram outros combustíveis. E por que a gente não continuou, então, com a madeira, já que tem a mudança? Porque os combustíveis que se apresentaram, eles tinham um poder calorífico maior. Né? Ele tinha propriedades, características que tornava a máquina mais eficiente. Então, durante a Revolução Industrial, 1870 a 1900, a produção de aço na Europa e das máquinas a vapor levaram o uso intensivo do carvão mineral. Então, o carvão mineral era utilizado como um combustível, né? Um combustível sólido, sim, né? Mas era um combustível que era utilizado nas máquinas. Depois, no século XX, as necessidades de um combustível líquido para ser usado em veículos mais eficientes alavancou a indústria petrolífera. O subproduto de extração, a gasolina e o diesel levaram ao crescimento da indústria petroquímica. Então, houve o aparecimento de um combustível líquido, verificaram que com esse combustível líquido, as máquinas, na verdade, principalmente os automóveis, né, as máquinas de locomoção, eram mais eficientes com a gasolina e com o diesel, que são subprodutos da extração do petróleo. Né? O que muda aí, nesse caso, é com a forma que é comprimida essa substância admitida na câmara cilíndrica. Carvão mineral, gás natural e petróleo são denominados combustíveis fósseis, pois foram formados pela decomposição de plantas e animais soterrados há milhões de anos, e são combustíveis, né, que não são renováveis, né? Eles são esgotáveis. E aí tem um outro conceito que eu espero que já esteja na cabeça de vocês, porque agora vocês são alunos de engenharia de energias renováveis, então vocês têm autonomia, né, para falar e afirmar algumas sentenças pertinentes às energias renováveis. E muitos confundem, né? O que é renovável e o que não é renovável, porque confunde com o impacto ambiental. E aí você acha assim, o carvão, gás natural e petróleo, eles são causadores, né, dos gases do efeito estufa, né? Já que existem gases exauridos não queimados que contribuem aí para essa camada de ozônio. Ok, né? Mas não é por isso que eles são recursos finitos, né? Eles são recursos finitos porque eles são esgotáveis. Então, a classificação de renováveis e renovável, o nome já está, né? Eles não se renovam, eles estão aí, a gente ainda tem minas desses combustíveis fósseis a ser encontrada, tem, né? Mas isso irá se esgotar com essa exploração, né, humana daqui a um tempo, que foi pensado, né, em independência de recursos naturais, que se renovam e não são esgotáveis, né? Por exemplo, como tem um ciclo da água. O aumento da população mundial associado ao desenvolvimento industrial elevou o consumo mundial de energia. Há cada vez mais pessoas no mundo, as quais se utiliza de uma quantidade cada vez maior de equipamentos produzidos pelas indústrias, como veículos, televisores, aquecedores, aparelhos de ar-condicionado, computadores. Analisando os dados do presente século, deixa eu apagar isso aqui, que ficou ruim de olhar. Temos que, entre 2000 e 2000, a população mundial cresceu 24%. Então, olhem aí para o gráfico, identifique a população, tá, de laranja, enquanto a produção de veículos cresceu 64%. E o consumo de energia primária cresceu 48%. Então, veja como está atrelado, né, tanto o crescimento mundial com a demanda pela energia. Né? Pela energia. E aí eu estou falando de fonte primária aqui, né? Porque nos veículos eu tenho uma fonte secundária, já é uma fonte que foi utilizada para
trabalho mecânico. E aqui é só os veículos, né? Como eles foram comercializados, né? A população cresceu 24%, mas a comercialização cresceu aí 64%, né? Ou seja, o número de veículos e a energia no consumo primário, 48%. E qual é essa energia de consumo primário que foi falada ali no gráfico, né? Eu tenho aqui consumo de petróleo, de gás natural, de carvão mineral, energia nuclear, principalmente em aparelhos medicinais, né? Hidroeletricidade e outras renováveis. Isso no mundo, tá? No mundo, porque a gente sabe que no Brasil esse percentual de hidroeletricidade é bem alto. Então, essa distribuição entre a produção de energia esse consumo primário é o consumo mesmo da água para outros fins, né? O consumo da biomassa para outros fins, da energia solar. A energia solar não é fotovoltaica, gente, né? Tem a parte de energia solar térmica, né? Tem os aquecedores solar. Pode falar. A gente precisa ficar decorando esses números de porcentagem? Não, não precisa. Isso é só para vocês entenderem o que aumentou e o que diminuiu, né? Mas, enfim, a gente pode utilizar o de 2020, porque aí eu quero saber como é que está a distribuição. Mas isso é lista de exercícios, tá? Só fazer lá, vão pesquisar, vão colocar a fonte que vocês pesquisaram, ok? E eu tenho aqui as aplicações dessa conversão, né? Só para finalizar, que hoje é uma aula mais rápida. Só mais um comentário, antes de falar das aplicações, eu pensei que aqui teria, esqueci de colocar, que era a matriz energética, mas na próxima aula eu já trago a matriz energética para vocês. Existe a matriz energética mundial e nacional, assim também como existe a matriz elétrica, né? A matriz elétrica. E aí vale ressaltar, né, um fato curioso, que o Brasil está entre os 20 países que mais produz energia renovável para efeitos elétricos, por conta da energia hidráulica, né? Por conta da energia hidráulica. Isso é um fato interessante, né? A gente tem a Suíça e a Suécia lá no topo, e aí é bem diversificada essa matriz, né? Eu acho que isso que é importante. Vocês, como engenheiro, vocês têm que pensar numa diversificação da matriz. Não é o certo, o correto, por exemplo, a gente depender da energia solar e da energia eólica. Gente, elas são fontes de energia intermitente, né? Elas são fontes de energia intermitente. Eu não tenho produção de energia solar à noite. No inverno é muito baixa. O vento tem determinadas épocas do ano que essa velocidade é maior. Elas funcionam como forma de complementação. Que eu não trouxe aqui. Ou seja, vocês como engenheiros, vocês têm que pensar em alternativas, diversificação e complementação. Agora a nossa conta de energia ela está muito alta, porque eu estou dependendo exclusivamente. Isso já mudou, tá? Porque os reservatórios eles começaram a encher desde novembro, né? Mas se você pegar de maio de 2021 a outubro de 2021, nós estávamos dependendo das termoelétricas a gás natural e a carvão mineral.
Ou seja, a conta de energia foi lá para cima por causa da crise hídrica. Professora, Oi. eu não sei se aqui também foi prova. É porque eu li no site de notícias um tempo atrás que tinha pegado é uma lei que reduzia a pessoa não pagava o transporte de energia solar se fosse residencial, que tem uma taxa, né? Sim, tem uma taxa de iluminação pública. Sim, com o intuito E de aumentar a quantidade de painéis solares em residências para cumprir aquela meta, né? Exatamente. O que acontece é uma discussão mesmo no parlamento, porque as concessionárias de energia, aí o Fabiano também tem propriedade para falar, né? É Fabiano que tem a empresa? Eu não sei se eu lembro. Isso, eu sou mesmo, professor. Pronto. É uma luta isso. O que acontece? As concessionárias, elas reclamam e batem que as linhas de transmissão são delas, né? Então, eu estou produzindo eletricidade com meus painéis solares, ok? Mas as linhas de transmissão é da concessionária. Então, além da taxa de iluminação pública e o valor percentual que eu devolvo, né, de energia que eu produzo, o excedente, que eu posso utilizar até em outra residência, num sítio, numa fazenda, eles querem aumentar essa taxação por conta das linhas de transmissão, né? Então, para você aí produzir, quase pensando em várias residências, você tem que criar quase uma mini usina, né? Mas só que isso, porventura, pode ser taxado. Não sei se isso já foi regularizado. Já. Em 2023 começa a transição até 2000, acho que são 10 anos de transição. Pronto. E vai ficar na regra antiga, que entrou agora, até 2045. Pronto. Então, nós teremos essa taxação. Professor, E aí, pode falar. a senhora acha possível um aumento nas fábricas de produção de painéis solares dentro do Brasil para reduzir as taxas? A senhora acha que é algo... Para reduzir o quê? As taxas, o preço do painel solar. Ah, tá, entendi. Porque uma boa parte a gente importa do exterior, né? Que deixa o preço muito mais elevado. Na verdade, a gente importa quase 100%, João. Eu falei uma boa parte. Aqui no Brasil, a gente não tem fábrica de fato, não, mas a gente agora tem estão fábrica sendo de desenvolvidos montagem. filmes, né? Também. É porque tem a comercial é mais para os painéis mesmo. Os painéis inversor e a estrutura de fixação. Né? E os filmes que eles fazem, né? Essas novas tecnologias que estão tentando, é mais usada para questões arquitetônicas. Algum local que vai usar pouca energia solar, mas utiliza o design da arquitetura para ficar mais bonito, para dizer que é do futuro. Isso mesmo, eficiência energética. Isso. É basicamente isso, né? São chamados BIPVT, que são os painéis, pode ser os painéis ou os filmes integrados à construção. E você usa mais para fazer a casa verde, né? Isso, zero emissão. Painéis solares em residência, se eu não me engano, aumenta muito o valor do imóvel. Sim, valoriza o imóvel um pouquinho, até 20%, segundo o estudo, mas o melhor tudo é que você tem a conta de energia barata, né? Sim. Mas temos que ter o cuidado também, né? Porque a gente pode formar ali uma fonte de calor. Sim. Exato. Por conta da aplicação do painel, né? Eu tenho até uma linha de pesquisa sobre painéis PI-PVT-T, porque eu me importo com esse conforto térmico que chega, né, dentro do ambiente, essa carga térmica que é gerada aí pelo... É por causa da estrutura. Tem gente que adapta, aí cola a estrutura no telhado e esquenta bastante. Esquenta bastante. E por exemplo, em um país como a gente, né, se fosse para a Europa, perfeito, que tem um inverno rigoroso, né? É porque tem um espaço entre a placa e o telhado e tem que respeitar, que é a ventilação natural, justamente devido ao aquecimento. E algumas empresas ou alguns locais não tem como ter esse espaço. É raro, mas tem locais que não tem para... É exatamente isso mesmo, Fabiano. O que o Fabiano está falando, pessoal, é entre o painel fotovoltaico e vamos dizer, uma janela, né, ou a fachada. Tem que ter um espaçamento para que o ar que é aquecido, né, que ele saia e seja devolvido para o ambiente externo.
para que ele não adentre o ambiente interno, né? E isso aumente aí. Então, vamos dizer que eu estou produzindo um excedente aí de eletricidade, mas eu estou aquecendo meu ambiente, ou seja, o ar-condicionado ele vai ter que estar trabalhando mais ainda, então fica elas por elas, né? Então tem que ter aí esse espaçamento. Alguns pesquisadores já estão estudando alguns materiais de mudança de fase, alguns sistemas para aplicar ali naquele canal para que diminua aí essa passagem, essa transmissão de calor para dentro do ambiente, né? Além disso, também tem os filmes, né? Os filmes ODV, né? OPV, que ajudam nessa, na verdade, na arquitetura, na eficiência energética de edifícios. Então, voltando aí, quem foi que estava falando? Era o Fabiano? Quem foi que fez a pergunta? Foi o João. João, pronto, que ainda estou me familiarizando com os nomes. Pronto. Então, voltando aí, que o João falou de energia solar, né? E eu estava falando, acho que era de maio a novembro de 2021. Estava falando de diversificação. Então, o que eu falo? Não é para você imaginar que a termoelétrica é uma vilã, né? Eu tenho que excluir ou diminuir, por exemplo, a participação da dependência das termoelétricas. Não é, né? Porque existe termoelétricas baratas, né? Que têm uma eficiência alta, que produzem um quantitativo de energia. No entanto, o que aconteceu aqui no Brasil foi que o governo ele fechou com as 3 termoelétricas maiores, porque essas termoelétricas elas têm mais linhas de transmissão, né? No sistema do operador nacional. E aí, essas termoelétricas não quer dizer, por elas serem maiores, elas são eficientes. Quando eu falo em eficiência é minimizar a energia que é empregada com o produto final. O que é isso? Essa eficiência vale para todos os campos aí que vocês forem estudar, seja financeiro, mecânico, elétrico, mas é sempre isso daqui, ó. Aqui eu estou colocando uma denominação da máquina a vapor, tá? Mas o que eu tenho? Um rendimento, uma eficiência. Eu tenho um produto desejado, né? Um W desejado. Se é um W elétrico, uma potência elétrica, eu posso botar aqui, elétrico. Se é mecânico, mecânico. Né? Um W elétrico, uma potência elétrica. Esse daí é meu produto desejado. Mas o quanto de energia que eu gastei, que eu empreguei para obter esse W, né? Que é o quê? O calor adicionado. Estou falando de uma termoelétrica, você injeta o combustível. Então, o que acontece hoje? Esse combustível ele é alto, e ele é pré-especificado em dólar, né? Então, já vê que a nossa moeda não é tão valorizada, né? Às vezes a gente fala assim, que aconteceu sendo que o preço do barril ainda é o mesmo. A questão é a nossa desvalorização, né? Quanto é que o dólar aumenta aqui? Então, para a gente fica mais caro. Né? Mas, enfim, estou dando uma viagem, vou voltar para cá. Então, eu olho para cá, né? Se eu tenho uma maior produção e uma menor quantidade de energia empregada, quer dizer que minha eficiência será maior. Entendeu? A minha eficiência será maior. E no Brasil, o que foi fechado foram com 3 termoelétricas, que elas não são tão eficientes, ou seja, se emprega muita fonte de calor e se obtém pouca potência, né? E foi fechado esse contrato por conta das linhas de transmissão, que é um gargalo, né? Que é um impeditivo das outras que são menores. Mas, enfim, né? Além disso, a conta ainda está cara, porque foi um contrato, a gente tem esse contrato aí vigente, né? Mas os reservatórios voltaram a encher, e estão enchendo, e já estão no nível máximo, né? A gente já conseguiria voltar com a nossa produção hídrica, mas o contrato foi fechado, a gente está pagando. E é isso, e eu não vou adentrar em questões políticas. Mas, enfim, né? Vamos para só finalizar um pouquinho aqui. Quais são essas aplicações? Por que é interessante entender a história da energia, a conservação da energia, a transformação, a conversão? Porque ela, né, que deu
aí o STARP, né, para a gente conseguir, por exemplo, ter uma usina termoelétrica, ter uma usina nuclear, ter uma usina eólica, uma usina hidrelétrica e tem outras fontes de energia também, né? Não é só para fins secundários. Né? Quando eu falo, professor, você está falando de fins secundários, tem o recurso natural, e aí eu tenho a primeira cadeia de emprego primário, depois eu tenho a segunda cadeia de emprego, que é isso, eu tenho uma conversão de energia química, energia térmica, energia mecânica e energia elétrica. Ou então tem um recurso natural e eu transformei, por exemplo, em fins energéticos de locomoção. Então, uma classificação. Então, por exemplo, um esquema de usina termoelétrica, eu utilizo uma substância de trabalho, que é a água. Essa água ela vai passar por transformação. Veja como é importante estudar a história da água e não só da energia. E é por isso que a gente terá um capítulo, né, uma unidade para estudar, porque a água ela está aqui, ó, presente numa usina termoelétrica. Ela está sendo usada aí, ó, como um recurso energético, né? Não como um recurso elétrico, como é numa hidrelétrica. Então, essa água, ela passa por diversas transformações no esquema de uma termoelétrica. Ou seja, eu tenho um condensador, eu tenho uma turbina, eu tenho uma caldeira e tenho uma bomba. São os 4 principais componentes de um sistema que eu chamo de Rankine, um sistema de potência a vapor, que foi Rankine que idealizou, mas, enfim, hoje é um esquema de uma usina tradicional de geração de energia termoelétrica. Né? Então, eu tenho outros equipamentos para facilitar essa conversão. Então, a água, ela passa por um processo de transformação dentro da caldeira, ela entra uma água líquida, ela interage com o combustível que está sendo queimado, ou seja, absorve o calor, se transforma em vapor saturado. Quanto mais ela passa nas paredes dessa caldeira, ela se transforma em vapor superaquecido. Esse vapor superaquecido vai alimentar uma turbina a vapor ou turbina térmica. Eu gosto de falar a vapor porque também tem turbina a gás. Não deixa de ser turbinas térmicas, né? Tanto a gás a vapor. Só que todo vapor, ele é um gás, né? Mas nem todo gás é um vapor. Certo? Enfim, depois a gente conversa sobre isso. Então, esse vapor, ele vai entrar na turbina. A turbina, elas têm palhetas e pás. E ela tem canais convergentes e divergentes que faz a expansão desse vapor. A partir do momento que esse vapor entra nessas pás, ele tem um eixo. E aí essa aceleração desse vapor nas pás da turbina vai fazer rotacionar esse eixo. Assim, eu tenho trabalho mecânico de eixo, que se eu acoplar no eixo do gerador, eu vou gerar, né, um campo magnético, um campo elétrico, porque eu tenho um estator, eu tenho umas bobinas, e esse RPM aí, esse torque que sai, ele consegue produzir essa eletricidade que é passada para as linhas de transmissão. Como é um ciclo, eu preciso novamente que essa água ela vire líquido, então eu uso um trocador de calor chamado condensador. Né? Esse condensador tem a função de rejeitar calor. Como é que é feito isso? Através daquelas grandes torres de resfriamento que vocês olham, né, nas fábricas. Essas torres de resfriamento, elas podem ser de convecção natural, convecção forçada. O que é convecção? Um dos 3 mecanismos de transferência de calor. Eu tenho condução, convecção e radiação. Precisamos relembrar isso também, né, para esses conceitos ficarem mais lúcidos na mente de vocês, e vocês vão utilizar muito durante o curso. E aí a bomba ela tem essa função de elevar essa pressão, né? Uma máquina de fluxo que eleva a pressão e o ciclo ele continua. Então é uma energia térmica sendo transformada em energia mecânica para energia elétrica.
Energia Professora, nuclear. a A senhora pode energia. repetir o circuito de novo, por favor? Eu não consegui entender direito, não. Tá. A gente vai olhar esse circuitozinho aí quando alguém estiver falando de carvão mineral, de gás natural, de biomassa, né? Por quê? Porque o combustível que entra aqui na caldeira para ser queimado pode ser um desses três aí que eu mencionei. Aí eu tenho biomassa sólida, tenho biomassa líquida, biomassa a vapor. Tem os combustíveis sólidos mais antigos, né? Como o carvão mineral, carvão vegetal. Na verdade, o vegetal já é classificado aí com uma fonte de menos impacto. E também tenho o gás natural, né, que ele é menos nocivo em relação aos outros combustíveis fósseis. Enfim, eu tenho uma caldeira aqui, ó. Nessa caldeira, esse combustível está sendo queimado, né? Às vezes eu tenho cinzas aqui depositada e tem um sistema de tiragem dos gases que estão sendo queimados. Daqui, ó, stack gaze out. É o sistema as chaminés, aquelas chaminés que vocês olham nas grandes indústrias, né? Que são os gases sendo exauridos. Pode falar. Nessas chaminés, tem algum filtro para diminuir a emissão desses Não. Algumas têm, mas o grande impacto ambiental é exatamente esses gases que são exauridos para a atmosfera, né? É por isso que o que acontece é no emprego aqui, ó, de, por exemplo, um combustível com poder calorífico bom, né? Porque aí vai queimar e vai gerar menos dióxido de carbono, dióxido de enxofre para a atmosfera, né? Então, esse esquema aqui é de uma biomassa. A biomassa também tem impactos, né? Mas a biomassa ela não gera tanto gases nocivos à atmosfera, né? O que tem que melhorar aqui nessa quantidade de energia, é por isso que nesse esquema, isso aqui é um esquema mais robusto, tá? De uma planta robusta. Dá para ver que tem um economizador e tem um superaquecedor que eu nem falei, para não confundir a mente de vocês. O que é isso? São dispositivos empregados para melhorar a quantidade de combustível colocado. Como assim? Porque se eu aqueço a água, ó, são mecanismos para aquecer essa água ela sai da bomba já com uma alta pressão. Se eu aqueço, ela também vai estar uma alta temperatura. Isso vai facilitar a minha transformação de fase aqui dentro da caldeira, né? Se eu chego com uma água já com uma alta pressão, uma alta temperatura, eu não vou precisar empregar tanto combustível. Concordam comigo? Se essa água chega com a pressão baixa, com uma temperatura baixa, tem que queimar mais, né? Mais combustível. Então, vamos lá. Alguém que perguntou. Ó, os 4 principais, só para você ter uma ideia inicial. Deixa eu diminuir aqui a ponta. Isso você vai ver muito na parte termodinâmica. Máquinas térmicas comigo também, tem termo 2, tem transferência de calor. Então, se não aprendeu agora, vai aprender, tem que sair lembrando desse circuito. A bomba e a caldeira, tá? Vou fechar aqui. Pronto. Então, são os 4 principais componentes de um ciclo simples. Vamos dizer que vamos montar um projetinho no final. Quem ficar responsável por eólica, vamos fazer um mini protótipo de uma usina, de uma turbina eólica. Quem ficar com carvão mineral, vamos fazer estou brincando, mini circuito. Então, mini circuito a gente faria dessa forma, essa conversão. Como? Precisaria de uma turbina, de um condensador, uma bomba e uma caldeira. Esse é o ciclo para conseguir produzir trabalho que é acoplado num gerador. E é levado às linhas de transmissão. Então, tem um condensador responsável por rejeitar o calor do vapor, transformar em condensado. Quando ele está totalmente líquido,
eu vou aumentar a pressão dessa água. Qual é a máquina de fluxo que aumenta essa pressão, que deixa esse fluido pressurizado? Uma bomba, tá aqui, pump, que é em inglês. E aí essa bomba é responsável por aumentar essa pressão jogada dentro da caldeira. Na caldeira, está tendo aqui, ó, queima de combustível. Estoura vermelho. Queima de combustível. E aí essa água, ela vem aqui, ó, ela entra, na verdade, vamos colocar aqui, ela entra, e aí ela vai se transformando em vapor. Vai se transformando em vapor, até se tornar vapor superaquecido. Esse vapor superaquecido vem para a turbina, sofre um processo de vaporização, né? Então, tem um vapor saturado, vou botar a laranjinha aqui, ó, vapor saturado. Esse vapor saturado rejeita de novo no condensador, torna água. Então, tem uma água aqui. Professor, São processos de mudança de fase. Pode falar. esse vapor ele vai estar muito acima da temperatura de ebulição da água? Sim, 500 graus Celsius. 500? Que entra na turbina. Ah, ok. Tá certo? Sendo que na turbina a gás chega a 800 a 1000 graus. A preocupação na turbina a vapor, quando vai ter vapor saturado, são as ligas, né? Se você perceber, o ponto de fusão do alumínio é 600 graus. E geralmente eles são fabricados de alumínio. Então, esse vapor superaquecido, ele tem que estar entre 500 a 600, a não ser que você tenha uma liga, né, de alumínio com aço inox, enfim, que suporte aí, ou seja, aí já é uma liga, né, que suporte temperaturas mais altas. Porque temperaturas mais altas, você até consegue maior geração aqui, ó, maior W. No entanto, você tem que ter cuidado aqui com a sua turbina, né? Que adianta você ter eficiência em determinado período de tempo e depois comprometer a vida útil da turbina e ela se tornar inoperante por algum defeito ou falha por alta temperatura. Além disso, alta pressão, alta temperatura, quando faz o processo de expansão, gera muita umidade. Umidade é vapor de água. Vapor de água faz a deteriorização, né, das fases. Então, tem uns cuidadozinhos, válvula de segurança para ter esse controle. Aqui, uma usina nuclear. E aí eu vou dar uma corridinha, porque está terminando o tempo, eu tenho aula mais tarde. Uma usina nuclear não deixa de ser uma usina térmica, igual essa daqui. É uma usina de processo de conversão termoelétrico. Só que ao invés de ter essa camarada aqui, caldeira, ou que é um nome mais arcaico, né? Hoje a gente fala muito de GV, gerador de vapor. Mas a gente ainda utiliza muito essa denominação de caldeira, porque a gente consegue classificá-la em aqua tubular, flamo-tubular e mista. Mas hoje o pessoal fala muito de GV. Então, esse GVzinho aqui, ele é substituído por um reator nuclear. No reator nuclear, ou edifício nuclear, como nós chamamos, acontece a fissão nuclear, que hoje tem uma grande linha de pesquisa de reatores de quarta geração de fusão, mas ainda não é realidade, né? Ainda está nas pesquisas. Hoje a gente utiliza de fissão nuclear. Então, fissão nuclear é dissociação, é separação de prótons e núcleos, do urânio, por exemplo. Quando é feita essa dissociação, separação, há uma grande liberação de energia térmica. E essa energia térmica é responsável por aquecer essa água. Entendeu? Essa água. Então, um esquema bem parecido e depois vai para a turbina. O que muda é o reator, o edifício nuclear, porque aí eu tenho o urânio enriquecido, o pó de urânio, as varetas de urânio, eu tenho a piscina, eu tenho nessa piscina água pressurizada, então o que muda aqui principalmente essa parte. A gente vai também comentar isso quando vocês estiverem falando de usina nuclear.
E aí eu tenho no Brasil Angra 1, Angra 2, Angra 3, que continua desativada, que na verdade nunca nem funcionou. Né? A gente tem um rombo aí de 11 bilhões. Não vou dizer rombo, eu falei que não ia comentar política, mas foi aplicado 11 bilhões. E aí, o que não está funcionando? Enfim, a Petrobras, com a Eletrobras, né? Na verdade, a Eletrobras que é mais responsável, falaram que vão voltar aí com a finalização de Angra 3 esse ano, que a pandemia ocasionou o empecilho, que já era para ela estar operando, ela está operando há muito tempo, né? Uns anos aí, 2015 para 2016 para 2022, né? E quando ela foi construída um anexo de Angra 1 e 2, ó, prefiro não comentar. Enfim. E aí, só para vocês terem a dimensão, né? Eu estou finalizando. Pode falar. Temos 5 minutos. A Angra fica em conexão. A saída de calor do aquecimento do reator é ligado a um lago ou oceano? É ligado ao quê? Esse lago, é um lago ou mar que é utilizado para resfriar o reator? Tá, ok. Tem torres de resfriamento, tá bom? Que aí essa torre de resfriamento ela pega do mar, né? Na verdade, a construção de uma usina nuclear não precisa, comparando as outras usinas, né? Não precisa de uma grande extensão territorial, só precisa que seja afastada por causa do risco iminente de explosão. Então, facilita, por exemplo, perto do mar, né? Caso aconteça algum incidente, como aconteceu em Fukushima, e alguns fatos interessantes que nós vamos comentar quando o grupo estiver falando de usina nuclear. Sim, sim. Muito obrigado. Imagina. E aí, só para vocês olharem a proporção, né? A gente olha, com essa imagem ficou melhor, mas a gente olhando aqui só em bloquinhos, a gente fala, uma turbina, um mini condensador, um mini gerador, e não é, né? Olha a proporção, né? Uma proporção gigantesca, coisa de 50 a 60 metros quadrados. Eu costumo falar que termoelétricas têm um certo amadurecimento tecnológico, a gente já conhece como é feita a implementação, né? Diferente de outras fontes que estão surgindo, e algumas pessoas já estão adquirindo esse amadurecimento, mas a gente já conhece o caminho, né? No entanto, o maquinário é bem grande, né? Então, a logística de transporte tem que ser uma logística bem pensada aí num plano diretor da cidade, né? Um plano diretor urbano da cidade. Se for uma área afastada do mar, onde chega, por exemplo, esse maquinário, é difícil transportar aí, né? Numa rodovia, mas enfim. Usina eólica, então, conversão da usina eólica, a gente tem o vento, a hélice, trabalho mecânico também, gerador, linha de transmissão, né? Que vai para o consumidor. E aí a gente tem uma classificação em aerogeradores, em turbinas horizontais e verticais, e tem a história que elas surgiram a partir do moinho de vento, né? Então, atrelada também à máquina a vapor, porque era utilizado a retirada de água das profundezas dos poços naquele tempo, assim como a elevação de cargas de minas de carvão, era com os moinhos de vento, né? Era um auxílio do vapor com essa velocidade do vento. Usina hidrelétrica, eu tenho turbina hidráulica, né? Também é feito por uma turbina, por uma máquina que realiza trabalho diferente da bomba, diferente do compressor, diferente do ventilador, que eles recebem trabalho para ter energia fluídica, né? As turbinas, elas são o contrário, né? Elas produzem trabalho. O fluido passa no seu corpo e há a produção de trabalho. Então, aqui no caso, a água, adentro, a turbina faz rotacionar um eixo, tem o gerador. Geralmente tem uma represa, né? E depois essa água, ela volta, né, para o rio em que ela está inserida. E aí, novamente, trabalho mecânico, energia elétrica, né?
oriunda aí do um gerador. E temos as turbinas a gás, só para finalizar, né? Para finalizar aqui, turbina a gás. Diferente das turbinas a água, trabalha com gás, né? Ou seja, sempre no estado gasoso, sempre no estado gasoso, não há transformação de fase. Eu tenho uma seção que eu chamo de compressor, tenho uma seção que é a câmara de combustão e tenho a seção da turbina. Então, o nome é assim, turbina a gás. A parte da turbina mesmo, o processo de expansão, é lá no final, é aqui, ó. É essa parte aqui que faz a expansão, né? Aqui eu tenho uma câmara de combustão, aqui eu tenho um compressor que admite o ar e o combustível, né? Então, eu chamo isso tudo de turbina a gás, mas eu sei que tem um compressor, tem uma câmara de combustão e tem uma parte de exaustão, que é propriamente a parte da turbina. Essa turbina a gás, ela é utilizada muito para propulsão e também energia elétrica. A turbina a gás natural é energia elétrica, é um gás. Propulsão é na aerodinâmica, né? Na aeronáutica. Então, ela é responsável por dar o impulso, a força, para que vença a força de sustentação, de arrasto e mantenha a aeronave ali naquela determinada altitude. Também tenho, eu não falei, mas também tenho refrigeradores, né? Eu acho que eu falei muito dessas máquinas, das turbinas, mas tem um ciclo que é um ciclo diferente. Aqui é um esquema de um condicionamento de ar de uma aeronave. Deixa eu. Ah, tem motor de combustão? Ah, não tem. Mas eu queria falar que o sistema de refrigeração ele é um sistema reverso das máquinas térmicas. Por quê? Qual o caminho normal da transferência de calor? Né? Do quente para o frio, o corpo mais quente cede calor e o corpo mais frio ele tende a receber calor. Na refrigeração é o contrário, né? Vai de uma fonte fria para uma fonte quente. E é quase impossível, né? Você está violando a lei de transferência de calor, professora. Isso é impossível. Isso é impossível de acontecer, mas se você receber trabalho, é possível, né? É impossível nesse conceito aí de produção de trabalho, mas eu estou recebendo trabalho. Como assim? Eu tenho um compressor dentro do sistema. Um compressor ele é uma máquina diferente de uma turbina. Ele tem um motor elétrico que transforma esse movimento elétrico em movimento mecânico e depois em movimento de compressão, em compressão fluídica. Então, aí há a diferença. Entendeu? Você recebe um trabalho. Então, eu consigo comprimir esse vapor que sai do evaporador. O evaporador ele tem a função de absorver o calor. Não é abaixa a temperatura aí, faz acontecer o frio. A sensação de frio, pessoal, é uma sensação de retirada de calor. Né? Entendeu? Está fazendo acontecer o frio, né? Mas é uma sensação que você está retirando o calor. Então, retira-se calor desse ambiente a ser resfriado, desse ambiente a ser arrefecido, desse produto a ser resfriado, e aí, consequentemente, se você retira calor, diminui o gradiente térmico. A sensação é fria. Então, do frio para o quente é retirada de calor, o compressor aumenta a temperatura desse vapor e o condensador rejeita esse calor. Rejeita esse calor. Então, basicamente, esse é o ciclo de refrigeração. É possível do frio para o quente com recebimento de trabalho. E depois a gente fala mais sobre isso. Motor de combustão interna é uma máquina parecida com o esqueminha aqui, ó, da usina termoelétrica, só que perceba que aqui, ó, aqui, eu tenho o que eu chamo MCE. Motor de combustão externo. Por quê? Aqui eu vou queimar
aqui se vai obter o trabalho. Ó. Tenho duas máquinas, uma caldeira e uma turbina. No motor, deixa eu só apagar, e agora eu não consegui apagar, misericórdia. Pronto. Passando um pouquinho do tempo, mas eu vou finalizar agora. No motor de combustão interna, aquilo era um motor de combustão externa. O ar, o gás é admitido aqui, daqui se faz uma admissão, daqui se faz uma compressão, daqui eu tenho a geração de trabalho e potência, power, né, por meio de uma explosão. Então, tudo acontece dentro dessa câmara, né? A queima de combustível, a explosão, a produção de trabalho. Esse trabalho, ó, é que tem uma biela, ela acoplada no virabrequim, né? Que é, virabrequim transmite esse movimento às rodas, né? E eu estou falando no sentido aí de um automóvel. Então, o trabalho está aqui, ó, está tudo nessa câmara cilíndrica, né? A produção de trabalho, assim como a queima de combustível. É por isso que eu chamo motor de combustão interna. Então, eu tenho praticamente 4 etapas: admissão, compressão, explosão, que é a geração de potência. Nesse caso, eu tenho uma vela de ignição, então seria um ciclo Otto, diferente de um diesel. E, por fim, a exaustão dos gases de escape. E, além disso, né, essa conversão de energia também, né, você vê que é possível também aplicações aeroespaciais, né? Como é que um foguete, né, chega à Lua, né? Então, tem umas conversões, mas é só a queima de combustível? Não, em aplicações, os eletrônicos são movidos como? Com energia elétrica, né? Então, veja as diversas aplicações, né? Tem energia química aqui, tem energia mecânica, eu tenho energia elétrica, né? Então, todos esses campos aí de energia, a gente vai entender esses conceitos, essa conversão e, claro, tentar entender a história das fontes de energia. Ok? Então, finalizamos por aqui. Peço desculpa se eu passei um pouquinho do tempo por conta da apresentação, mas eu achei importante esse primeiro contato com vocês, viu? Então, desejo uma ótima quinta-feira. Nos vemos na próxima semana. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, estou à disposição. Hoje não mais, porque eu já passei um pouquinho e aí eu tenho uns compromissos. Mas qualquer coisa, me escreva por e-mail. Para vocês também, bom feriado. Alguém queria fazer uma pergunta? Dá tempo. Obrigada, professora. Bom feriado. Até mais. Tchau, tchau. Professor, Não, licença. pode falar.